abençoado, ela não veio acrescentar nada na sua vida, sabia disso? Poxa, como assim não veio? A religião, ela acrescenta cada dia um peso na vida das pessoas. A graça veio para tirar. Ela veio fazer o que Jesus falou: o meu fardo é leve. Então, se a gente acrescenta alguma coisa na tua vida, a gente traz peso. A graça veio tirar o peso. A graça veio tornar você uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila, para mostrar sua mente de como você é uma pessoa saudável, como você pode viver em paz. E vamos ver essa noite de como a religião ela deturpa isso. Abra comigo em Romanos 5:12. Podemos ler? A palavra de Deus diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Todavia, versículo 15, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Fala um pouquinho aí. Por que é o mistério da mesma maneira? O que nós acabamos de ler aqui? A religião, ela implanta na nossa mente algo que todo mundo acha normal. Quem aqui já não se sentiu pecador? Quem aqui falou, não, pastor, eu nasci em pecado, eu sou um pecador, eu cometo muitos pecados? É o que mais nós ouvimos falar aqui, certo? Eu pergunto, você aceitou Adão como seu único e eterno pecador? Qual é a participação que você teve em Adão? Humanamente falando, você estava no jardim do Éden? Você incentivou Adão a pecar? Então por que o erro de Adão chegou até você? Consciência. E nós recebemos isso com uma naturalidade, já notou? Nós achamos isso normal. Eu sou pecador. E você nunca se questionou, por que eu sou pecador? Eu tenho que pagar um preço. Você pagou um preço para ser pecador, de um pecado que você não cometeu. A igreja está entendendo? E agora eu pergunto, por que você tem que pagar um preço para aceitar Jesus? Por que você tem que pagar um preço alto para aceitar Jesus? É o que a religião faz. Ela não perguntou se você queria o pecado de Adão. Foi colocado em você. A Bíblia diz, foi colocado em você e acabou. A Bíblia diz aqui, por causa de um erro de um homem, o pecado decaiu sobre todos. Mas pela justificação de um, veio a justificação para
Todos. Então por que não aceitamos da mesma maneira? Por isso que é o mistério da mesma maneira. Porque não aceitamos da mesma maneira a justificação de graça. Natural. A graça ela precisa tirar de nós esse peso de que nós temos. O pecado lá de Adão me atingiu. Pastor, eu ainda cometo esses erros por causa de Adão. Esquece Adão. Esquece o primeiro. Lembre-se do segundo. O segundo, Jesus Cristo te tornou perfeito. Jesus Cristo tornou você livre do pecado. Você nasceu sem pecado, vive sem pecado, vai morrer sem pecado. Mas, para isso, eu tenho que ter a mesma consciência que eu tinha quando eu aceitei que eu era um pecador. Como o pastor Gilberto falou, na igreja católica eu sou um pobre miserável. Eu sou pobre, miserável, nu e... Pecador. Pecador. Porque a religião faz questão de lembrar de Adão. A religião não quer que Adão morra. E para alguns Adão não morreu. Porque continua o pecado de Adão prevalecendo. Até o que morreu foi destruído e ressurge. Exatamente. Até a serpente estava no paraíso. Mas por quê? Porque querem. Porque o peso não é, como Jesus falou, meu fardo é leve. É como se colocassem você para carregar um saco de areia todo dia. E você achasse isso normal. Você imagina você todo dia carregando um saco de areia nas costas? Mas é normal, pastor. Eu sou um pecador, mereço carregar esse fardo. Imagine você andando na rua com um saco de areia nas costas o tempo todo. É o que a religião faz com a gente. Com eles, com a gente não faz mais. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Por quê? Porque o peso é tão grande que as pessoas estão indo para a igreja de cabeça baixa. E estão indo para a igreja cada vez mais derrotadas. E a igreja é sinônimo de derrota. Mas se você entrar por essas portas, você vai encontrar a salvação. Que salvação? Que diz que você tem um diabo. Uma salvação que diz que você é um pecador. Uma salvação que impõe a você métodos desumanos. Coisas que você nunca vai conseguir cumprir. Como nessas Olimpíadas aí, um grupo que eu pertenço lá falou assim: nós estamos com a ideia de fazer jejum de uma semana. Vocês são loucos. Façam sozinhos. Como é que eu vou jejuar uma semana? Para que eu vou jejuar uma semana? Para não jogarem bomba aqui. Então vai explodir tudo. Se depender do meu jejum, vai explodir tudo. Por quê? Eles acham que o homem tem o poder de mudar qualquer coisa. Mas não acreditam nisso. Se acreditassem, não precisariam no jejum. Eles só declarariam: não vai acontecer, porque eu, como igreja, estou dizendo que não vai acontecer. Aí é o poder sobrenatural. Aí o que acontece é o poder de você afirmar: é assim que é. E você fica lá, amedrontado, assustado, achando que realmente eu sou um pecador. Eu não estou. A gente aceitava isso com uma passividade muito grande. A igreja aceita até hoje. Você vai na igreja, as pessoas dizem: pecador, vem aqui na frente. É assim. Você está admitindo exatamente o quê? Que Jesus não morreu por você que está aqui em Romano. Pelo sacrifício de um, houve a justificação. E isso é difícil aceitar. Isso é difícil a religião deixar que você entenda. Elas querem que continue esse mistério. É por isso que a palavra da graça precisa correr para abrir os olhos das outras pessoas. Porque até quando Jesus morreu na cruz, você também estava lá? Você era testemunho de Jeová na época? Porque só eles viram, porque são testemunhos de Jeová. Mas eu não vi. Mas recebi que sou salvo. Mas recebi que o sangue dele me lavou. E recebi que eu vivo em paz. Por quê? Porque eu não vi, mas eu criei no sacrifício dele. Então, essa fé que eu tenho hoje, eu tenho que levar esquecendo a minha parte adâmica. Que a religião sempre procura frisar. Até há pouco tempo na graça também nós frisávamos muito isso. Que a carne, que a carne. Vamos esquecer um pouco da carne e vamos focar mais no Espírito. Vamos esquecer o que a carne pode fazer e vamos olhar mais o que o Espírito está fazendo.
Aí nós vamos anular a outra. Se ficarmos muito preocupados com isso, nós acabamos achando que não queríamos. Não tem aquele ditado que diz: quem procura, acha. Se eu começar a procurar na minha carne, porque a minha carne tem essa debilidade. Aí vamos lá em Gálatas de novo. Achei mais uma. Vamos achar todo dia. Isso, abençoado. Não que não devemos estudar sobre isso. O pastor Roberto fez uma palavra maravilhosa sobre isso hoje, esclarecendo algumas coisas. Mas não podemos ficar focados só nisso. Na carne. E que é a minha carne? Que é a minha carne. Abençoado. O pastor Gilberto falou com muita propriedade hoje. A carne para nada se aproveita. A carne, Jesus não olha segundo a carne. É difícil você entender isso hoje. Hoje é mais, perdão. É mais fácil você entender isso hoje. Que a sua carne, Deus não olha para ela. Pastor, mas os meus erros, Deus não olha para eles. Ele olha para o sangue que foi derramado por você. Mas a religião não diz isso, não. Aconteceu alguma coisa na minha vida, viu? Você cometeu isso, Deus está te cobrando. Eles chamam, não fala nem cobrar. Deus está disciplinando, porque Deus disciplina a quem Ele ama. Quem disse que disciplina é punir? A Bíblia diz que disciplina é correção. Correção é ensinar. Não significa que eu tenho que ensinar meu filho batendo. Eu posso disciplinar o meu filho ensinando ele o caminho, sem bater. E quem disse que Deus tem que bater para ensinar? A religião diz: não, tem que. Quando Deus vem com a vara, o cajado. E o que nós sabemos da vara e o cajado é: a sua vara, o seu cajado me consolam. É totalmente o oposto do que a religião diz. Aí você vê lá: mas da mesma maneira, pastor, como assim? Vamos lá, Romanos aí mesmo, 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então olha como é que ele coloca: Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Não somos mais. Ele provou o amor. E eu sou ingrato ao ponto de Deus provou o seu amor por mim, me deu o seu filho, me lavou, e eu tenho que lá dizer: mas eu sou pecador. Além de pecador, cara de pau, ingrato. Por quê? Porque se Ele nos lavou totalmente, abençoado, como eu posso me sentir em dívida? Você não tem dívida com Deus. Nenhuma. Pastor, mas nenhuma. Diga nenhuma. Nenhuma. Não é nenhuma, abençoado. Mas eu cometo meus erros. Nenhuma. Mas eu tenho minhas falhas. Nenhuma. Porque Romanos 8 diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é escolha sua, não. A religião diz, viu? Para os que estão em Cristo Jesus, para os que aceitaram Jesus, para os que receberam. Não, os que estão em Cristo Jesus, que Ele quis estar em você. Pode falar, professor. Desde antes. Não é escolha. Eu escolhi agora Jesus, levantei a minha mão. Se depender disso, o Ziquinho vai para o inferno. Ele não tem a mão. Ele não tem o braço. Mas não é questão de eu escolhi. Quem disse que você tem esse poder, essa autoridade de decidir? Eu escolhi Jesus. Então agora nenhuma condenação há. Não está escrito isso. O que está escrito é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor Marpio frisa muito bem quando tu não manda segundo a carne. E quem é se andar segundo a carne? É todas essas alusões aí, essas cerimônias. E aquilo ali é o quê? A carne. É o engodo dos homens, é o engano. Por quê? Aqueles que não seguram a carne estão em Cristo? Estão. Mas não crucificaram a sua carne.
A carne está em alta. Essa aqui que o Senhor é qual carne? A nossa ou a dele? Porque se eu digo que eu sou um pecador, eu não acredito que ele morreu por mim. Porque ele diz, uma vez por todas nós vamos ver aqui. Com uma só oferta, nos purificou para sempre. Então, o mistério da mesma maneira é eu mudar a minha maneira de pensar em relação a mim mesmo. A minha dívida já foi paga. Ele já pagou. Eu não aceito que ninguém venha me cobrar uma dívida que já foi paga. Eu falei isso uma vez, quando alguém tem uma dívida, dependendo de onde é, 5 anos, eles têm que tirar o seu nome da SPC. Independente se eles vão gostar ou não, se vai ser bom ou não, e você vê que vai diminuindo. Eu tinha uma dívida com um banco, que era de R$400, de repente, já estava em 8 mil e pouco. Aí 1 ano, 2 anos, só aumentando. 3 anos e meio, 4 anos e 8 meses, 4 anos e 10 meses. Aí ligaram para minha casa, seu Marcos, nós temos uma promoção do senhor. Eu falei, tem? Temos. Por R$200 nós limpamos o seu nome. Eu espero 2 meses. Eu esperei 5 anos, agora você quer limpar em 2 meses? Eu tenho que pagar para tirar. Aí ainda bem que não, reduz isso aí, por reduzindo. A pessoa de R$50 limparam. Não dividi em 2 vezes. Mas por quê? Porque se eu não receber agora, daqui a 2 meses eu tenho que limpar. Eu tenho que tirar o nome, querendo ou não querendo, o nome dele vai sair. Eu não vou ganhar nada, então ganho 50 pelo menos. E nós, perante Deus, nosso nome já foi limpo através do seu sangue. E tem alguém cobrando dívida, ligando para a sua casa, ó, aqui é da parte da igreja, você tem uma dívida para com a igreja, você não tem sido dizimista, então ó, Deus está retendo a bênção sobre a sua vida. Ah, você tem cometido uns erros, então Deus está pesando a mão sobre você. Isso aí é a voz do inimigo. Pastor, qual é o inimigo? Nosso maior inimigo, a religião. A religião é o maior inimigo que o homem pode ter, porque ela foi criada como a lei para punir. A religião não tem trazido paz para ninguém, pelo contrário, ela tem trazido perturbação. Pessoas têm ficado perturbadas, pessoas têm perdido o sono, têm perdido o emprego, têm perdido a vida, deixando de reinar. Porque olha o que diz em Hebreus 10, 14. Que se você parar para pensar, abençoado, o que você tem a ver com o pecado desse Adão? Qual o ponto? Que erro que você cometeu para você ser condenado junto com Adão? E mesmo assim, por culpa desse Adão, Deus veio e te trouxe uma justificação. E não te perguntou se você queria. Deus perguntou, você quer ser justificado? Você quer ser perdoado? Eu te perdoei. Eu quis escolher você. Mas Deus, mas eu não quero. Eu não quero, mas eu te escolhi assim mesmo. Eu escolhi assim mesmo. Eu não te dei a opção de escolher. Não tinha essa opção lá de marcar sim ou não. Era só sim. E a religião não diz isso. Ela diz, tem sim não. Cabe a você. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes ele fala assim, cuidado lá fora, tem um inimigo querendo te pegar. Ali na porta, ao sair daqui, você pode morrer amanhã direto para o inferno. E a pessoa, eu não quero ir para o inferno, então eu vou aceitar esse tal de Jesus aí, que é melhor. Esse meu amigo que veio na igreja hoje, eu tenho conversado muito com ele, falou, poxa, esses dias que eu tenho vindo aqui, eu tenho estado tão em paz. Me tirou um peso. Eu falei, um peso de quase 50 anos. Porque ficou com a vida destruída, deixou de casar com a pessoa que ele gostava, está com a vida destruída, porque a religião colocou, impôs isso para ele, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. E durante esse tempo ele trabalhava num bingo, e a igreja disse que isso era ilegal, quando o bingo era legal, e teve que trabalhar escondido da igreja, e ao dizimar ele não tinha coragem, muitas vezes, de dizimar, porque a igreja diz que meu dinheiro é sujo, mas aceita o meu dinheiro.
Isso é verdadeira lavagem de dinheiro. Porque o dinheiro sujo aceita. A minha pessoa não, mas o meu dinheiro é aceitável. Aí você vê que é coisa tão ruim que ela recebe teu dinheiro, ao invés de dar a paz, dá o peso. Mas esse emprego teu, você sabe que você está em condenação, né? Ao invés de eu estou pagando para me aborrecer, eu estou pagando para perder a paz, eu estou pagando para ser enganado. E hoje, eu estou tão em paz porque estou começando a entender uma coisa que eu estava faltando em mim, achar que eu era salvo. Eu não achava mais isso. Eu achava que eu estava totalmente perdido. Eu achava que não tinha mais jeito, pelo acúmulo de pecado que eu tinha, os anos todos de pecado, eu achava que não tinha mais perdão. Jesus não via mais minha oração, Jesus não me entendia mais, Jesus não estava nem aí para mim. Eu falei, pelo contrário, o tempo todo ele estava com você. Você comeu com os porcos, porque não quis entender que a casa do Pai era o teu lugar. Você nunca deixou de ser filho. E ele, hoje eu estou começando a entender isso. Então, que nós possamos entender, colocar isso na nossa mente, abençoado. Não importa o que você faça, você é um filho de Deus justificado. Amém. Não importa o que a religião diga, não é. Não importa o que a religião diga, não vai, assim é muito fácil. E é. Não foi muito fácil você receber o pecado de Adão? Você não foi mal facilidade, não entrou o pecado de Adão na sua vida sem você escolher? Eu não era nem nascido quando Adão pecou. Então eu já nasci com o pecado de Adão. Você escolheu o pecado de Adão? Por que você tem que escolher então Jesus? Pare e pense, pessoal. Por isso que é um mistério da mesma maneira. Da mesma maneira que eu aceitei o pecado de Adão, eu tenho que aceitar a justificação de Deus. É simples. É só você abrir a mente. Eu não tenho que, Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que subir um monte, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que sacrificar, eu tenho que arrebentar meu joelho. O Senhor ouviu minha oração. Quanto sacrifício para uma coisa que já está paga? É questão de entrar na sua mente. Como você recebeu o pecado de Adão, da mesma maneira recebo a justificação de Deus. Isso vai te trazer uma paz muito grande, porque está na Bíblia, está aqui, nós acabamos de ler, da mesma maneira que um entrou, da mesma maneira saiu. Então, é da mesma maneira, não tem que inventar. Olha que lá está em Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo o quê? Santificados. Diga, sou eu. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus e das suas iniquidades até hoje, ou no máximo amanhã, para sempre. Versículo 18, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Remissão com 2 S. Aí entra o pastor Gilberto. Essa parte é com ele. Aí o professor. Essa parte aí é com ele. A minha parte é falar do pecado, dele explicar. Por que a remissão? Você diz, a remissão já foi tudo pago. Foi pago com resgate de dívida. Então o que ele diz? Então não há mais o quê? Oferta pelo pecado. Não tem o que você ofertar. Porque antes você tinha que ofertar um animal. Hoje precisa ofertar um dinheiro. Hoje você precisa ofertar um joelho dobrado. Hoje você precisa ofertar um jejum. E ele diz, um sacrifício. E Deus diz assim, não tem mais não. Deus te ouve de joelho ou em pé, sentado ou tomando banho.
o vestido. Eu não estou, antigamente eu tinha maior vergonha. Às vezes eu olhava e botava calça comprida, pessoal. Já fiz isso. Pastor Marcos, o senhor fez isso. Eu ficava com vergonha. Como é que eu vou falar com Deus assim? Na hora de tomar banho, poxa, ligava até o radinho para ouvir outra coisa, para não orar, não fazer qualquer coisa. Por quê? Porque quando o Adão estava no erro, a primeira coisa que ele teve com Deus foi o quê? Ficou com vergonha. Deus, estou nu. Porque ele sentiu o peso do pecado. E as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Elas não conversam com Deus de qualquer maneira. Ela tem que estar bem vestida. Ela tem que estar de calça comprida. Senão Deus não vai responder. Senão Deus não vai nem se manifestar. Olha como é que a religião faz. É o saco de areia nas nossas costas. Na nossa não, na minha não coloca mais não. Você recebe na sua também não? Por quê? Porque foi tirado. Eu não recebo mais esse fardo. Hoje eu tenho a liberdade de falar com Deus de qualquer maneira. Não de qualquer maneira relaxadamente, mas de qualquer maneira como eu estou. Cometi um erro. Deus, cometi um erro. Carne, você está aí. Agora, eu com Deus aqui é outra coisa. Eu com a minha carne eu tenho que acertar. Se eu ofendi com alguém, eu tenho que acertar. Mas é comigo. Não tem nada a ver com Deus. Eu não perdi a comunhão com Deus se eu avancei no sinal vermelho. Eu não perdi a comunhão com Deus se eu xinguei alguém. Pastor, mas eu xingo alguém? Não, pessoal, não xingo não. Às vezes. Estou brincando. Mas, você vê, às vezes nos pegamos em carne. Mas você não pode perder a comunhão por isso. Você tem que acertar isso na sua vida, porque não é um bom exemplo. Mas não interfere em relação a Deus. É difícil entender isso? É difícil aceitar isso? Porque a nossa carne foi programada, a nossa mente foi programada pelos homens a não vivermos assim. Desde criancinha, você cometia um erro, você se escondia de Deus. Quantas vezes você deixou de orar porque você achou que estava em pecado? Quem não fez isso? Já deixou de orar porque eu estou em pecado, eu nem orei. Esse meu amigo falou isso comigo. Há muitos anos que eu não oro. Porque eu sei do meu erro. Eu falei, teu erro maior é esse. É não ter orado. Porque Deus falou assim, quem disse que eu estou olhando com a sua carne? Quem disse que eu estou preocupado com a sua carne? Deus não está preocupado se você tem carro ou anda a pé não, pessoal. Pastor, Deus não olha isso. Não, isso é uma coisa nossa, humana. Deus te dá condições de você viver com alegria. Por isso que Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Independente se eu tenho um carrão, se eu estou de fusquinha, se eu estou a pé. O importante é como está o meu coração. Essas coisas humanas, Deus nos dá proteção, nos guarda, nos livra de acidente. Para isso existem anjos. É por isso que ele falou, vou dar ordem aos meus anjos ao teu respeito. Para te guardar, isso é com os anjos. Deus está preocupado? Não está preocupado, Deus não se preocupa, é outro erro da religião. Deus está preocupado, por que Deus está preocupado? Se estivesse preocupado, não seria Deus, porque preocupação é coisa de homem, não é coisa de Deus. Então Deus está sempre pronto. Ele já descansou. Já fez tudo que tinha que fazer. Está consumado. Então em Hebreus 10:14 fica muito claro isso. Ele deixa muito claro com uma só oferta. Diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. Nós somos justificados dia após dia, com uma única oferta. Aí mesmo Hebreus 9, bota aí 9:25. Hebreus 9:25, abençoado. Diz assim, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, que a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse o quê? Sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o
religião que não permite que as pessoas enxerguem isso. Uma vez manifestou, morreu por você. Tem que colocar isso na minha mente. Morreu por mim. Está consumado. A dívida de Adão acabou. O pecado que Adão... Esquece. Adão. Esquece o primeiro. A Bíblia diz, remove o primeiro. Estabelece o segundo. Quer remover? Tirar da minha vida. Para tirar isso, você vê a dificuldade que é para você se livrar do pecado, para você se livrar do diabo, para você se livrar do peso da religião. É muito grande, que às vezes em graça, por muitos anos, você ainda carrega isso. Quando acontece alguma coisa, aonde foi que eu errei? Por que, puxa Deus, aconteceu isso? Porque eu fiz alguma coisa errada. Só posso dizer, só pode. A pessoa, aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Ou aconteceu porque às vezes nós semeamos em carne, estamos colhendo em carne também. Tem nada a ver com Deus, é a minha colheita. E às vezes também nós não queremos aceitar isso, e que a religião também camufla isso. Ela bota nossos erros como o adversário, como o diabo. E nós recebemos isso, cometi um erro, então estou sendo punido. Não está não. Você está sendo moldado. Deus trabalha para você crescer. Deus trabalha em todas as áreas da sua vida. Coisas naturais se resolvem naturalmente. Eu acabei de amassar lá em casa a sala, foi um dia de trabalho duro. Eu olhei, está consumada. O pessoal, a máquina arrebentou, saiu jogando água para tudo quanto é canto. Aí a minha cozinha começou a soltar uma massinha dali, a gente vai ter que amassar mais uma vez. Foi o inimigo. O meu consumado é humano, mas o de Deus é eterno. O meu consumado é temporário, o de Deus é eterno. Eu não reclamei, ainda conversava com a abençoada, pastor, isso não é justo. Eu falei, claro que não é. Mas aconteceu. Eu tenho que fazer o quê? Consertar, é humano. Eu vou ficar sentado, Deus, e agora? Agora vamos mexer lá de novo. Estou com saúde, Deus vai me dar condições. E as coisas vão se fazer naturalmente. Sentar, reclamar, perguntar por quê para Deus. Não, por quê para mim não. Você que deixou a máquina ligada, a máquina deu problema, a bomba não desmontou. Isso são coisas humanas. Antigamente ele queria espiritualizar isso. Já notou isso? Antigamente, isso aí foi coisa do inimigo. Essa máquina não podia arrebentar. É uma máquina. É uma bomba. A bomba não funcionou. Pronto. É simplificar as coisas naturais. E aquilo não me perturbou, não me tirou o sono. Eu e minha esposa secamos, ficamos um bom tempo secando tudo e tal. Só cansou, humanamente, mas não desestabilizou. Se fosse outrora, eu estaria desestabilizado. Eu estaria nervoso, eu estaria arrasado. Deus, não é justo. É justo humanamente. Mas Deus quis assim, acabou. E nem ele nem que perdão. Não é ele que quis assim. Aconteceu da máquina arrebentar, pronto. Volta a frisar. Tudo a gente quer levar para o lado espiritual. O carro quebrou. Deus, por que o carro quebrou? Fez a manutenção direito? Botou o óleo que tinha que colocar? Fez o que tinha que fazer? Não. Mas, teus anjos tinham que ter feito isso. Os teus anjos podiam ter trocado o óleo. Lá no serviço teve uma semana assim, estourou a engrenagem da máquina de moer. Aí no outro dia, a serra, deu um problema lá. Aí falou, pastor, tem que fazer uma oração. Assim, tá? Oração por quê? E os pecados não precisam comer, não? Não tem família, não? Aí você vai ver, aí você vai olhar lá no manual da máquina, tempo útil, 5 anos, 6 anos, já está 10. Mas não notou, ele está 5, já está 10. Aí quando quebra, caramba, só pode ser coisa do inimigo. Ao invés de fazer oração, por que você não fez uma manutenção? Seria mais útil. Mas por quê?
é tudo espiritual. É mais fácil dar o pastor ali, pastor, ora por a máquina aí. Se eu orar o dia todo, jejuar, ele vai continuar paradinha. Porque ela quebrou. Deus. E vai perder dinheiro, porque ao invés de ligar para o mecânico, perdeu o tempo de oração. E já tinha vindo consertar e ganhar dinheiro moendo a carne lá. Então isso que a religião coloca. Você vê quando as coisas começam a ficar ruins, às vezes eu vou lá no seu Mateus, quando está colocando louvor, eu falei, caiu o movimento. Aí eu abri quando no carro, caiu o movimento, não caiu andando no carro. Como assim, velho? Está colocando louvor? Por quê? Vou espantar, as coisas não estão bem. Vamos colocar um louvor para atrair, fazer desse ambiente algo agradável para Deus. Mas a gente não é assim. Quando você quer alguma coisa de Deus, você procura agradar a Deus. Deus, te prometo, se o Senhor me der isso, eu não vou cometer esse erro. Quem já não fez isso? Deus, eu prometo que eu não faço mais isso. Ele falou, o que eu tenho com isso? Se você fizer, esse problema é teu. Quem vai se lascar vai ser você. Quem vai dar conta disso é você, não para mim. E a pessoa fala, você vai dar conta para Deus. Ele fala, comigo não tem conta não. Comigo você já está justificado. Mas se você cometer qualquer erro em carne, você vai pagar a quem é devido. Até mesmo a você mesmo. O teu corpo, através de uma doença, através de tratar mal o teu corpo. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Então, nós às vezes queremos nos justificar, queremos algo de Deus, nós queremos comprar Deus com chantagem humana. Deus, eu nunca mais vou xingar. Prometo, promessas. As igrejas vivem de promessas, né? Os santos também. Por que as pessoas vão lá pagar uma promessa? Porque se eu fizer isso, eu não faço mais isso. E eu conversava com um abençoado católico, que eu os levei até em Aparecida do Norte. Eles tinham que pagar uma promessa. Eu não questionei muito, porque eles estavam me pagando para levar eles. Eu estava trabalhando, mas, mesmo no meio da conversa, algo consegui colocar no coração deles. Ou melhor, tirar do coração deles um peso. De que se eles não pagassem a promessa, Deus não cobraria. Mas como não cobraria? Eu fiz uma promessa. Deus não leva em conta isso. Você fez muitas vezes um momento de desespero. E tinha um ente querido doente. Você queria ver ele curado de qualquer jeito. E você às vezes promete coisas que você sabe que não vai cumprir, pessoal. E às vezes é impossível na carne você cumprir. Como vocês falam, Senhor, se acontecer isso, eu nunca mais vou ficar irado. Senhor, se acontecer isso na minha vida, nunca mais eu vou falar mal da minha sogra. São coisas humanamente que vai ser natural. Você vai se irar, você vai falar mal da sogra, porque está na cara a gente fazer isso. Né, Lucas? O Lucas fez uma cara assim, ó. Tem uma canção aí, até a canção não sei o nome dela, não, aquela canção assim, enquanto eu orava, o inimigo provavelmente acertou um dos meus. Pô, então isso é preço? Então não vou orar mais não. Se eu for orar para acertar um dos meus, eu paro de orar. Aí você vê que isso é um peso. Aí parece área espiritual. Viu como é que essa irmã era abençoada? Enquanto ela orava, o diabo não conseguiu acertar ela para acertar o outro. Mas isso aí é uma história verdadeira. O filho dela estava envolvido com drogas. E tentaram matar ele e tal. Eu li pelo menos esse esboço que me passaram dela. Não sei se é da Márcia, o nome dela, uma coisa assim. Aí é uma história falando que é verídica. Não é dela. Ela fez quem fez a música, né, para ela, que ela servia a Deus e o filho dela era envolvido com droga, aí o inimigo usava o filho dela. Não, o inimigo não usava ninguém, o filho dela que usava o inimigo da droga. E ela, muitas vezes, tão envolvida com a religião, não conseguiu estar junto do filho dela, não conseguiu acompanhar o filho dela, não conseguiu fazer com que o filho dela fosse uma pessoa feliz e abençoada. Porque a religião envolve tanto, que às vezes você é tão bom com os outros, através da igreja, e que na sua casa você não consegue ser. Você faz tudo para a igreja, mas tem que fazer tudo para a igreja, porque a religião mentindo. A religião novamente fazendo isso aqui, ó, o mistério da mesma maneira. Colocando você
como o velho Adão. Mentindo para vocês, viu? Não tem como. Aí mesmo, Hebreus 7, versículo 26, para encerrarmos. 7, 26. Diz assim, ó: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. Olha aí de novo aí. Quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Quer dizer, a palavra de Deus, ela contesta, coloca em xeque tudo isso que esses homens estão falando. Ele diz: mas você tem pecado. Às vezes não tem. Mas existe pecado oculto? Não tem. Existe maldição? Não tem. Como eu posso resgatar coisas de Adão se eu já morri para Adão? Se eu não recebi, eu não aceitei esse Adão como meu único e eterno pecador. Então, ao receber a palavra da graça, eu estou dizendo: Deus, eu recebo com tudo que ela tem, com tudo que ela vem: justificação, santificação, salvação. E principalmente, quando ele morreu na cruz, ele falou assim: a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo dá. A minha paz vos dou. O que você mais vê aí é crente perturbado. O que você vê mais aí é discussão dentro da igreja. Discussão por roupa, discussão por cabelo, discussão quem vai na frente, discussão quem está mais atrás, discussão disso. As pessoas estão preocupadas com coisas materiais para servir a um Deus que não olha para a matéria. Eu estou me apresentando a Deus todo bonitão, se Deus fala: não te vejo assim. Se você está gordo, se você está magro, se você está feio, se você está bonito. Ele te vê o quê? Perfeito em Cristo Jesus. Então nós recebemos, abençoado. Eu declaro essa noite, a gente recebendo isso, esse mistério revelado. Da mesma maneira que o pecado de Adão chegou até a mim, da mesma maneira saiu. Quem se lembra daquela palavra que diz assim: por um caminho virão até você, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Assim também é Deus em nossas vidas. Pode chegar a adversidade, mas por 7 caminhos não vão atingir, porque Deus falou: eu estou contigo. Então não tem que preocupar. Eu mudei um pouco o foco da minha oração. Antigamente eu ficava orando muito por coisas materiais. Agora eu tenho orado: Senhor, abre os meus olhos, me faz enxergar quem eu sou. Porque quando eu me enxergo quem eu sou, abençoado, ninguém poderá te resistir. Quando você começa a enxergar quem você é, nada te perturba, nada consegue tirar você do sério, nada consegue derrubar aquele que nasceu para vencer. Você não nasceu para vencer, você já nasceu vencedor. Assim não tem como ter medo, não tem como retroceder, porque tudo já foi feito para você vencer. Tudo está programado para você vencer. Tudo está feito para você herdar o melhor. Agora cabe a gente entender isso. Da mesma maneira que entendemos que nós éramos pecadores por Adão, entender que nós fomos justificados por Cristo. E que esse mistério tenha se revelado na sua vida, em nome de Jesus. Amém.